Qual whey protein escolher? Olha, se tu tá vendo que aqui no nosso canal tu tá recebendo muito conteúdo gratuito e de valor para ti, então não te esquece, te inscreve aqui e já deixa o like para não perder nada que envolva o mundo da nutrição esportiva. Seja voltado para a ideia de um praticante de esporte, de exercício físico, alguém que busca hipertrofia ou alguém que quer emagrecimento. Tudo que envolve o mundo de nutrição esportiva, nutrição e exercício físico, tu vai ver aqui no nosso canal do Clube da Performance. Quer saber mais também sobre as nossas consultorias específicas? O link está aqui embaixo na descrição. Vamos ao que interessa. Qual whey protein escolher? Bom, essa aí, se tu não teve essa dúvida em algum momento da tua vida, a gente não está vivendo no mesmo mundo. Porque todo mundo já teve essa dúvida sobre o whey protein. Eu nunca vou me esquecer, eu me dava muito bem com o pessoal de loja de suplementação aqui em Pelotas. E uma vez eu cheguei lá, né, e um pobrezinho, o menino, ele devia ter ali seus 17, 18 anos, e ele chegou pro pessoal da loja de suplemento e falou assim: tu conseguiria um whey protein para costas? E o pessoal, para costas? Como assim para costas, né? Ficou aquele clima assim meio estranho, eu presenciei isso. Porque o último que vocês me deram fez crescer muito meu peito. Agora eu queria um mais pra... Gente, o whey protein não faz isso, tá? Vamos lá. Primeiro passo para desmistificar qualquer coisa que envolva o whey protein é pensar assim: o whey protein nada mais é do que uma fonte proteica. Então, por exemplo, se um paciente me pergunta o seguinte: Fabrício, tu acha que eu posso tomar whey protein 2 vezes no dia? Eu pergunto de volta: cara, tu pode comer ovo 2 vezes no dia? Tu pode tomar leite 2 vezes no dia? Tu pode comer frango 2 vezes no dia? Pode. Tu precisa? Ou seja, primeiro ponto para chegar à conclusão de que tu precisa de um whey protein, entendendo que ele é uma fonte proteica, tu precisa de proteína. Por exemplo, se tu entrou na nossa consultoria do Clube da Performance, né, e o profissional foi lá, calculou uma dieta para ti, onde a gramagem de proteína dentro da performance ficou em 1,8 grama de proteína por quilo de peso, sem o whey protein. Tem por que adicionar o whey protein? Vai ser um xixi caro que tu vai fazer, só isso. Né? Porque tu não está aproveitando aquelas proteínas. Né? Tu já tem uma otimização da faixa proteica e a gente já tem boas evidências na literatura que adicionar proteína não vai trazer benefício. Agora, vamos para uma outra situação. Tu atingiu a gramagem proteica ali que tu precisa, só que ao longo do teu dia, né, tu não consegue, por exemplo, parar no meio do teu trabalho ali às 5 da tarde e comer alguma coisa com proteína. Mas quando tu tem um whey protein, tu vai lá, bota a aguinha, né, chacoalha, consome e tá resolvido. Aí é outra situação. Agora, é imprescindível, antes de realmente vocês entenderem qual whey protein seria mais interessante, etc., entender que ele é nada mais do que uma fonte proteica. Tá? Eu preciso muito que esse vídeo ele chegue a mais pessoas, então não esquece de mandar para mais pessoas, porque realmente a galera está criando, inclusive nós estamos pagando preço literalmente por isso, porque hoje se criou uma ideia de proteína para tudo, tanto que valores de whey protein, né, de outras fontes proteicas como proteína isolada, né, proteína da carne, aumentou muito o preço. Certo? E grande parte da galera que está comprando, na verdade, nem precisa desse whey protein. E especialmente acredita ainda numa coisa pior, que é: quanto mais caro o whey protein, melhor. Agora eu vou pegar vocês muito no contrapé, galera, mas muito mesmo. Vamos entender um ponto aqui. A gente tem dispersos, né, na indústria, em linhas gerais, 3 principais tipos de whey protein. O que tu precisa entender? A gente tem o whey protein isolado, concentrado e hidrolisado, tá? Eles não são ordem econômica melhor um que o outro. Então, por exemplo, já que o hidrolisado é mais caro, ele é melhor do que o isolado. E já que o isolado é mais caro que o concentrado, ele é melhor que o concentrado. Não, eles são só diferentes. Primeira coisa é entender como funciona o processo de fabricação. A minha área de expertise não é química de alimentos, né? Mas eu vou dar uma palhinha rápida aqui como funciona. E a fabricação do whey protein, ela, entendo assim, ela meio que se converge ali durante a fabricação do queijo, por exemplo. Durante esse processo de criação, a gente tem a obtenção da proteína do soro do leite. Diferente do que muitos de vocês pensam, a proteína do soro do leite ela é líquida,
né? E aí ela passa por um processo de liofilização, vira o pozinho mágico ali que todo mundo gosta. Alguns colocam sabor, outros enfim, né? E dali a gente pode partir para outros processos industriais, chegando até, então a gente tem a primeira obtenção do whey protein concentrado, a gente pode pular para um isolado, a gente pode pular para um hidrolisado depois durante o processo de fabricação. Eu tenho uma curiosidade absurda para trazer para vocês. Muitos de vocês acreditam que o whey protein ele se originou lá nos anos 50, anos 40, nas revistas de bodybuilding. Pessoal, o whey protein, é sério, ele é mais antigo do que vocês pensam. A gente estima que o entendimento de que no leite existe uma proteína de altíssimo valor biológico é muito longínquo. A gente, inclusive, acredita que Hipócrates, por exemplo, recomendava para alguns atletas da época a utilização do que seria uma espécie de caseinara. Existia outro nome que até agora não foi bem definido segundo a literatura histórica, digamos assim, né? Saindo um pouco do escopo técnico, entrando mais numa literatura histórica. Claro que depois disso a gente teve um avanço, né, na linha de pensamento do que seria o whey protein, especialmente, mas já se tinha indicações, por exemplo, as primeiras descobertas, se acredita, né, a gente não tem uma confirmação disso, foi com animais, né, onde se carregava o leite, por exemplo, em bezerros que, para ser aproveitado, se carneava, né, como se chama aqui no sul, o bezerro, e para se aproveitar ali, se jogava o leite para carregar, né, uma coisa muito primitiva, de fato. E se observava que aquele leite coagulava. Claro, devia sobrar alguma ou outra enzima ali no estômago do bicho, coagulava, ficava uma parte líquida, uma parte sólida, eles jogavam para os bichos, e se observava que vaca, boi, eles comiam e, pô, né, estão se aproveitando do troço, estão ficando fortinho. Dali se tinha já uma ideia inicial, pelo menos é o que alguns registros históricos indicam, né? E desse registro inicial se acreditava que podia obter dali uma fonte proteica de altíssima qualidade. Posteriormente, alguns médicos, né, dos anos 1800, 1900 começaram a tratar essa ideia do whey protein. Também a nomenclatura era algo entre caseinato e caseinara, era algo nesse sentido, e que se poderia ter muito proveito daquilo, né? E posteriormente, aí sim, revistas de bodybuilding, pensando em proteína, o que se entendia dos primeiros trabalhos com fisiologia? Proteína e hipertrofia, proteína e hipertrofia. Aí carboidrato, tô nem aí. E lipídio, tô nem aí. E micronutriente, tô nem aí. Negócio é proteína e hipertrofia, proteína e hipertrofia. Mal sabiam eles, e eu vou fazer uma frase polêmica aqui, eu afirmo, carboidrato é mais importante para hipertrofia do que proteína. Ai, que horror! Depois eu falo sobre isso. Mas eu afirmo para vocês, carboidrato é mais importante que proteína para hipertrofia. Tenho meus motivos, depois explico para vocês. Então não percam os vídeos. E dessa forma a gente entrou ali nos anos 40, né, com as revistas de bodybuilding e tal, onde tinham propaganda do whey protein. Muito provavelmente ele não tinha saborzinho de leite em pó, os saborzinhos bonitinhos que a gente tem hoje. Inclusive muitos fisiculturistas relatavam que era um sabor muito ruim mesmo, né? Mas a gente já tinha ali indícios iniciais de que era um excelente produto. Vamos lá. Como é que funciona hoje, né? Hoje a gente tem na legislação o whey protein concentrado é aquilo que fica de 27 a até 80% da concentração proteica. Ou seja, isso é uma porcaria. Por quê? Muitos pacientes chegam para mim e falam, cara, eu achei que era o whey protein, o troço que eu comprei e vi agora, pô, é um hipercalórico. Assim, no conceito do whey protein ele se encaixa, tá? Mas dentro do que era para ser uma boa qualidade de whey protein, pô, tu ter 30 gramas e das 30 gramas do produto, tu ter 15 gramas de proteína, não é uma qualidade que a gente buscaria no whey protein. Ou pelo menos buscaria, mas não pagaria muito caro naquilo, né? Agora, quando a gente fala daqui a pouco de 30 gramas, 22, 23, 24 gramas de proteína dentro do produto, aí a gente está falando de um produto de alta qualidade, né? Claro, considerando outras coisas que a gente tem que analisar, que eu já vou falar aqui no vídeo. Então a gente tem esse furo, né, que permite essa margem gigante aí para chamar um whey protein de whey protein concentrado. Esse é o primeiro passo da fabricação do whey protein. A gente obtém dali um whey protein, o nome já diz tudo, concentrado. Quando a gente passa por uma segunda etapa no processo de fabricação, a gente isola. O que a gente isola? A gente isola as proteínas
dos carboidratos e dos lipídios. Nos carboidratos, a gente tem um disacarídeo, muito conhecido. Muitos de vocês conhecem, inclusive conhecem com a má fama que ele tem, que é a lactose. Ou seja, o whey protein isolado praticamente, não zera necessariamente, mas praticamente zera a quantidade de lactose. Então, num diferencial já bem generalista da coisa, pessoas que tenham intolerância à lactose vão se beneficiar do whey protein isolado, né? Pessoas que não tenham intolerância à lactose podem se beneficiar muito bem de um whey protein concentrado. O que tu tá falando, Nutri? O whey protein isolado não tem maior benefício em síntese proteica e hipertrofia do que o whey protein concentrado. Mas Nutri, eu li que absorve as proteínas mais rápido. E daí? Absorver proteína mais rápido não quer dizer que vai construir hipertrofia mais rápido. Não funciona assim. Um bom whey protein concentrado tem a mesma equivalência de um whey protein isolado. A diferença é que o isolado vai ser mais propício, tá, para sujeitos que têm uma intolerância à lactose. E pessoal, aqui eu não vou fazer propaganda de marca, então acreditem de fato no que eu tô falando. Eu não vou dizer que tu tem que comprar um whey protein isolado, pagar mais porque ele vai causar mais rápido a absorção proteica, como se isso fosse relevante. Tanto que quando a gente vai para uma ideia de, tá, beleza, mas o que causa mais hipertrofia? É tu ter um whey protein isolado ou concentrado, ou tu estruturar a dieta com a quantidade correta de proteína? É óbvio que é estruturar a dieta com a quantidade correta de proteína. Então não há diferença, não tem por que tu gastar a mais num whey protein isolado. Eu afirmo isso que eu tô te falando. Não tem por que tu gastar a mais num whey protein isolado se tu não tem alguma condição que exija que tu use aquele whey protein isolado. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de um whey protein hidrolisado, né, a gente está pulando ainda mais uma etapa e fazendo literalmente uma hidrólise, ou seja, a gente está fazendo uma pré-digestão das proteínas, ou seja, se absorve mais rápido e mais fácil ainda, por isso que ele é muito mais caro. Sabe onde que a gente vai ver muito whey protein hidrolisado? Principalmente em fórmulas hospitalares, né? Porque muitos pacientes estão tão debilitados com relação à parte absortiva que vão precisar de um modelo que tenha uma pré-digestão das proteínas. Com certeza, tu que está fazendo musculação, tu que é extremamente ativo fisicamente, tu não deve ter um problema crítico, né, a ponto de estar no hospital que justifique tu utilizar um whey protein hidrolisado, especialmente pensando que ele vai conferir a mesma coisa que um whey protein R$300 mais barato vai te conferir, beleza? E tem mais uma questão que pouca gente fala. O whey protein concentrado, ele concentra mais uma coisa que é o seguinte, compostos bioativos. Então, olha que interessante, o whey protein concentrado de boa qualidade, ele vai ter mais lactoalbumina, imunoglobulinas, né? Compostos bioativos que são benéficos para a saúde humana. Como eu falei para vocês, o whey protein ele é um produto pesquisado há muito tempo. E sim, existem evidências que ele é um produto bem interessante para a saúde humana. Agora, no contexto geral, como que tu vai chegar à decisão de qual whey protein comprar? Vamos lá, primeira coisa é entender, isolado ou concentrado, se tu é um sujeito fisicamente ativo. Se tu está no hospital, talvez tu pense no hidrolisado. Tá? Agora, isolado ou concentrado. Tem intolerância à lactose? Tô responsivo à intolerância à lactose? Tu vai pensar no isolado, certo? Não tenho intolerância à lactose? Tu vai te dar muito bem com um bom whey protein concentrado, desde que ele tenha uma qualidade mínima. Qualidade mínima essa envolve o seguinte, sempre observa quantidade de leucina, que é um aminoácido extremamente importante para a síntese proteica, claro, todos os outros são também, mas leucina tem uma ativação específica ali da via mTOR, que é uma via relacionada à hipertrofia muscular, conferindo uma atenção maior. Não estou dizendo que ela é mais importante, não estou dizendo que ela é única, não é isso, mas carece de uma atenção maior. Então, por exemplo, um whey protein, onde em cada dose tem ali 2,5, 3 gramas de leucina, nossa, é um excelente whey protein. Junto a isso, analisando a quantidade proteica e vendo que ele tem para cada 30 gramas, 20 a 24 gramas de proteína, também é um excelente whey protein. Olho vivo, por quê? Vários tipos de whey protein, eles vão ficar nessa margem menor, porque a legislação permite que a gente chame um whey protein, por exemplo, um whey protein que tenha 30 gramas do produto, 15 gramas de proteína. Por isso que a gente acaba caindo em tanta cilada na internet, porque a influencer X mostrou que o whey protein dele era muito bom, certo? Agora vocês não vão mais cair, porque vão acompanhar o nosso canal do Clube da Performance. Muito obrigado pelo vídeo. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo,
tá? Não esquece de te inscrever no nosso canal, que eu tô te esperando para mais informação. Beijo!